sou Ilusca, sou corretora de imóveis em Orlando há mais de 14 anos, aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E estou hoje aqui com a Lígia, ela representa a Moneycorp, uma empresa muito séria que faz remessa de dinheiro do Brasil. Na realidade, eles fazem remessa internacional em todo o mundo. Ela vai falar um pouco sobre eles. Mas, especificamente, hoje à noite nós vamos falar sobre a remessa do Brasil e Estados Unidos a fim de comprar um imóvel. O que você precisa fazer, quais são as exigências, a cotação do dólar, como você entender como é a cotação do dólar, como é que ele varia. E a Lígia está aqui para me explicar tudo isso e me ajudar com as dúvidas dos nossos clientes. É isso aí. Boa noite, Ilusca. Boa noite a todos aí, espectadores da Ilusca Cruise Imóveis. Meu nome é Lígia, eu trabalho na Moneycorp já faz uns 6 anos, né? Sou gerente de contas, eu cuido da parte de parceria e também ajudo na captação dos clientes para facilitar essa parte de remessa internacional. Muitos clientes têm muitas dúvidas, então a gente tenta esclarecer todas as dúvidas que surgem por aí na parte de remessa de recursos, como ajudar os clientes a economizar na parte de transferência. E fazer com segurança também, né, Lígia? Com certeza, e fazer tudo com muita segurança, né? Então, assim, eu vou só apresentar um pouco quem é a Moneycorp para vocês também entenderem de onde que viemos, como que surgiu a Moneycorp. Sempre deixo uma apresentação para os clientes, a letra está um pouco pequena, mas basicamente a Moneycorp é uma empresa de origem inglesa. Ela é uma empresa que a matriz está na Inglaterra, em Londres, e nós temos escritórios no mundo inteiro. Então, é uma empresa que não faz só remessas do Brasil. A gente faz remessas de 80 moedas, né, no mundo inteiro, das maiores moedas comercializadas, né, no mundo. Então, a gente consegue ajudar clientes da Espanha, da Irlanda, enfim, né, para fazer remessas. Então, isso é até um ponto importante que muitos dos nossos clientes perguntam qual é a diferença, por que não eu posso enviar através do meu banco no Brasil, porque eu vou ter que usar a Moneycorp. Então, porque a Moneycorp é um banco especializado somente nisso, em remessa de moedas internacional, né? Onde o seu banco é no Brasil, Itaú, Banco do Brasil, não é. Então, geralmente, a cotação da Moneycorp vai ser mais atrativa, você vai ter maior lucratividade fazendo através da Moneycorp. É isso aí. Então, é por esse motivo mesmo. Nós somos especializados em compra e venda de moedas e remessas internacionais. E por ser especialista nisso, a gente acompanha o mercado bem próximo ao que está acontecendo na flutuação, nos dados econômicos. Então, a gente consegue, além de oferecer para o cliente um câmbio mais competitivo por focar só nesse mercado, de ajudar também nessa parte da especialização de acompanhamento cambial. Então, a gente vai entrar um pouco em maiores detalhes, né? Agora, só para voltar um pouco de quem é a Moneycorp, na segurança dos seus recursos, que muitos clientes entram nesse aspecto. Claro. Então, eu gostaria sempre de frisar que a Moneycorp, essa empresa inglesa, ela é totalmente licenciada para fazer todos esses tipos de remessa. A gente tem que respeitar todas as regulamentações de todos os países com quem trabalhamos, né? Estamos no mercado há mais de 40 anos fazendo somente isso, né? A gente oferece esse serviço de ponta, então o nosso objetivo é sempre oferecer um serviço de primeira para os nossos clientes, com segurança. Nós somos Financial Conduct Authority, que são os maiores níveis de licença na Inglaterra, para assegurar que 100% dos recursos do cliente estão seguros para fazer essas remessas, que vai chegar no destinatário final, né? E a gente também oferece algo exclusivo, que a Moneycorp oferece a conta de pagamentos, que também vamos detalhar um pouco mais ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. E claro, Lígia, que como nós estamos falando do Brasil, então é óbvio que tudo vai através do Banco Central. Exato. Tudo legal. Exatamente. É uma ótima questão também. A gente faz todas as nossas remessas, nós somos devidamente licenciados a operar com o Banco Central do Brasil. A Moneycorp recentemente adquiriu uma corretora de câmbio que trabalhávamos há muitos anos como parceira, hoje em dia já é parte do grupo da Moneycorp, né, a Novo Mundo Corretora de Câmbio. Então, a gente faz todas essas remessas de acordo com as normas e regulamentações do Banco Central para a sua própria segurança. Uma pergunta, qual é o câmbio, turismo ou comercial? É uma ótima pergunta. A gente sempre trabalha em cima do câmbio comercial. Então, essa é a maior vantagem da Moneycorp. Assim, em cima do câmbio comercial, a gente vai adicionar... Que é sempre o menor, né? Que é sempre o menor. Nós vamos adicionar a nossa margem, né? Eu vou entrar um pouco em mais detalhes também em custos e comparações para vocês terem uma ideia de como que estava o câmbio fechando uma média, porque não existe câmbio do dia, né? O câmbio, na realidade... É uma pergunta bem frequente. É uma pergunta muito frequente. Fechou quanto dólar hoje? Exato. Mas então, a gente dá uma base para o cliente, porque é sempre acompanhando o mercado em tempo real, né? As taxas são live, então a gente baseia em cima do comercial, onde a gente adiciona a nossa margem, mas comparado com as outras instituições, principalmente o Brasil, por ser um mercado fechado, a moeda brasileira, o real, ele é uma moeda restrita, ela não sai do país.
Então, você tem que fazer o fechamento do câmbio com uma instituição financeira licenciada pelo Banco Central. Então, a gente consegue oferecer um câmbio diferenciado. Eu vou mostrar para vocês em breve já um demonstrativo de custos que você consegue comparar o câmbio da Moneycorp com outras instituições financeiras, que é bem interessante. Fica aí. Joia. Pode falar. E quais seriam os documentos para o cadastro? Também vou entrar nesse aspecto, não sai daí. Eu vou falar com certeza sobre os documentos, que eu acho super importante, uma ótima pergunta, tá? Eu gosto sempre de mostrar um pouquinho da flutuação cambial, porque eu acho que isso afeta bastante a nossa vida cotidiana, quem trabalha com o mercado brasileiro, né? Quando você vê uma linha reta ali, é porque geralmente final de semana e o mercado tá parado, não tá em funcionamento. Mas basicamente, quando você vê as linhas caindo e subindo, basicamente como uma montanha-russa, que eu gosto de brincar, é a flutuação cambial e é o que acontece com o mercado cambial. Isso é só um demonstrativo de uma semana. Nós, como bons brasileiros, eu não preciso nem explicar que o câmbio é a loucura do momento, né? Ele pulou de 4, depois das eleições ele deu uma boa queda. Então, é um momento legal para os clientes que estão já preparados para fazer compra, fazer um envio agora, né? Aqui eu gosto de mostrar em um mês como que isso pode afetar a sua compra nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você que deixa para fazer tudo em cima da hora e tem que fazer o fechamento do câmbio, acaba pegando um câmbio mais alto. Então, eu sempre falo para o cliente, se prepara, faz o cadastro, não tem custo, não tem obrigação. Então, quando você está com mais tempo de observar o mercado, você aproveita essas quedas cambiais. Era isso que eu ia até te perguntar, Lígia. Oi. Então, se o cliente está pensando em comprar daqui a uns 3 meses, 4 meses, já tem uma viagem marcada, ele já pode enviar e você segura o dinheiro dele na conta Moneycorp. Com certeza. Então tá. Com certeza. Isso é bem importante, isso é muito bacana. Porque outras instituições enviam diretamente do seu banco para o destinatário. E se você não sabe ainda o imóvel que você vai comprar, não sabe ainda qual é a construtora, talvez, a Moneycorp segura seu dinheiro e você aproveita um câmbio bom. Exatamente. Então, é exatamente esse ponto que é muito importante trabalhar com uma instituição financeira que seja especialista nessa área, tá? Uma outra pergunta. Ele pergunta se um cliente que aluga as casas dele quiser depositar no Brasil quantias menores acima de R$1.000, aceita? Então, esse é um tipo de pergunta para a gente tratar mais individualmente, tá? E eu vou entrar bem em detalhes nessa questão de documentação e origem, tá? Então, não é simplesmente um terceiro depositar na sua casa. Você tem que comprovar a origem de recursos. Se a casa é sua, você vai ter que apresentar a sua documentação, primeiramente, para fazer o cadastro. A origem sendo do aluguel, tudo bem, não tem problema. É só apresentar o contrato de aluguel, comprovando que o dinheiro vem do inquilino, então aceita sim, né? É uma origem que está sendo gerada esse ano. Eu vou entrar em bastante detalhe nessa questão de origem para vocês entenderem um pouco mais, né? Cada caso é um caso específico, né? Então, a gente pode até conversar mais em off para o vídeo não ficar muito extenso, mas desde que o cliente apresente a documentação de origem, não tem problema nenhum. A gente só precisa comprovar que é uma origem lícita de acordo com a documentação que está sendo apresentada, tá? Ok. Voltando nos custos, que foi a primeira pergunta que a gente teve, né? Eu acho que a gente chegou da cotação e do câmbio. Eu sempre gosto de passar para o cliente, baseado no comercial, porque o câmbio comercial é o câmbio sem lucro. Então, como uma educação, como especialistas, nós temos essa obrigação de passar para o cliente algo bem claro e deixá-lo saber qual que é o câmbio que está fechando naquele momento, tá? Então, basicamente, os custos envolvidos nas remessas, tá? Com a Moneycorp, por exemplo. Primeiro que a gente não cobra taxa para remessas acima de $10.000, tá? É só o valor do câmbio do momento, mais o IOF, tá? Pra se Não. Existe algum valor mínimo? Não existe valor mínimo, tá? Aí, se você for mandar valores abaixo de $10.000, você vai pagar uma taxa de $40, tá? E se você mandar acima, você não paga a taxa de envio e é o câmbio do momento mais o IOF, tá? O IOF, ele, para você se beneficiar com a conta da Moneycorp, é como se você estivesse fazendo a remessa da sua conta pessoal para sua conta pessoal na Moneycorp, tá? E eu vou explicar bastante o benefício dessa conta, tá? E o IOF é de 1%, né? 1,1%. Então, basicamente, os custos, tá? Quando você compara custos com as outras instituições financeiras. Quando o câmbio comercial ele está a 3,78, que foi mais ou menos a média que fechou hoje, ele não é o câmbio que o cliente final vai ter,
né? Isso nem a Claro. gente que trabalha em instituição financeira tem esse câmbio, né? Então, basicamente, toda instituição financeira ela adiciona a margem em cima do câmbio comercial, que é onde ela tira a receita. E isso vai variar muito de instituição para instituição. O Brasil, por ser um país totalmente restrito, os bancos eles tendem a cobrar uma margem maior em cima do câmbio do cliente. Então, isso é uma pesquisa que a gente faz diária para mostrar para o cliente a comparação. Então, enquanto um banco está fechando naquele mesmo momento a 3,91, uma outra corretora está fechando a 3,89, a Moneycorp estava em torno de 3,83, uma operação de $200 mil, né? Então, assim, você vê a diferença que faz naquele mesmo momento. Por que eu sempre friso o mesmo momento? Você pode ligar para a Moneycorp e falar com a gente de manhã, aí você pesquisou meio-dia, já não é um câmbio no mesmo tempo que você está comparando. E muitas vezes os clientes, eles tentam comparar o câmbio sem estar aprovado. Então, ele vai ligar numa instituição financeira, eles vão passar para o cliente o câmbio comercial. Uma hora que ele estiver pronto para fazer o envio, agora vai ter documento, aí você vai ter que, agora a margem é essa. Então, assim, nós somos super transparentes com os nossos clientes. Então, a gente gosta sempre de deixar bem claro como que é feito o fechamento do câmbio naquele exato momento, para você ter um real custo. E quando você vê a demonstração do gráfico, um cliente naquele mesmo momento economizou quase R$16 mil de diferença de câmbio entre uma instituição financeira e outra. Então, eu sempre acho importante o cliente trabalhar com uma instituição financeira especialista, que vai poder passar para ele o melhor câmbio, né? E ele vai conseguir comparar de maneira correta, né? Não só, eu liguei no meu banco e tá isso. Não, você tem que estar aprovado com a instituição financeira, não tem custo e obrigação de fazer envio com ninguém até o momento que você, de fato, feche o câmbio, né? Então, como uma parte de especialista, a gente gosta de passar uma isso. ótima explicação, porque as pessoas às vezes vão só ligar para você, o campo comercial é tanto. Exato. O campo comercial, mas realmente não sabem todos os custos finais. Então, Exatamente. muito bom, Lígia. Muito bom. Joia. Passando para o próximo slide, a outra pergunta do nosso outro telespectador. São as peculiaridades do Brasil. O Brasil, ele é um país regulamentado pelo Banco Central. Então, sim, existem documentações específicas exigidas, tá? Basicamente, tá? Qual que é a documentação específica exigida? Nós sempre vamos coletar com o cliente documentação, identidade, comprovante de residência, aquela parte de conheça o seu cliente. A gente tem que fazer isso, completar o cadastro e também ele tem que apresentar o imposto de renda, tá? Mas o recibo de entrega, essa é a primeira documentação básica que a gente exige que o cliente apresente, tá? O imposto de renda, como é que é feita essa análise? Essa análise é sempre feita naquilo que você declara. O que é aprovado de imediato? De imediato é aquilo que você declara em saldos, ali quando você declara o seu patrimônio. Eu tenho uma casa, eu tenho a conta com VGBL, eu tenho uma conta X. Tudo que você tem instituição financeira declarada no seu IR é aquilo mais ou menos que de imediato a gente aprova, tá? Todo cliente que tem origem que é gerada esse ano, tá? Que é aquela questão do aluguel, que, né, um cliente perguntou agora, o aluguel, se eu receber, ou uma aceito. venda de um bem que ainda não foi... Exato, vendeu um imóvel, ou ele teve distribuição de lucros da empresa, nós vamos analisar de forma individualizada com cada cliente, porque cada documento é específico para aquilo que ele está querendo comprovar de origem. Então, eu deixo bem claro para os clientes, desde que eles comprovem que a origem dos recursos é lícita, a gente consegue já enquadrar a operação de câmbio para ele fazer essa remessa legalmente, mesmo que não esteja declarado no IR, que é uma pergunta super frequente que a gente tem aqui. Né? E, claro, uma vez que você está com essa documentação já em ordem, o nosso cadastro é super rápido, tá? A gente consegue bater o recorde de abertura de cadastro. E eu falo assim porque... 48 horas, Lívia? 48 horas, 2 dias úteis. Uma vez que a gente recebe os documentos, o cliente já está com o cadastro aprovado. E aqui eu gosto de passar para o próximo slide. Por que a gente é tão rápido? Primeiro que nós temos um time de especialistas. Esse time de especialistas, você não vai falar comigo especificamente, você vai falar com o meu time. Eu tenho um time que vai te ajudar a desvendar todas as suas questões específicas de documentação. Uma vez que você vai falar com um time de especialistas, eles vão te passar toda a orientação que você precisa para abrir o seu cadastro, tá? Isso é muito fácil. Você não tem nenhum custo, nenhuma obrigação. De novo, eu falo. Por quê? Porque você faz o cadastro de forma gratuita. Então, você vai ter todo esse conhecimento, vai ter todo esse acesso com o meu time, né? Uma vez que você... Saber quanto pode enviar para os Estados Unidos, até para se programar. Talvez não posso comprar esse imóvel, porque só, esse ano só tenho permissão de enviar tanto. Exatamente. E a gente vai sempre alinhando com você de acordo com da maneira que você for recebendo. Digamos, eu vendi um imóvel e eu só recebi 20%. Eu posso já mandar esse valor? Pode. Você mostra o contrato, mostra que a matrícula, o imóvel ainda é seu e você recebeu do vendedor, pronto, fechou.
do comprador. Obrigada. Você fechou ali o caminho e você já consegue mandar esse primeiro depósito. Então, você pode ir aprovando na maneira que você for recebendo para já se aproveitar com a flutuação, como eu mostrei, Claro. né? O cliente que está mais antecipadamente aprovado, já com o cadastro feito, ele se protege contra a flutuação, né? E até outra questão que eu comentei antes, mesmo que você ainda não esteja o imóvel escolhido em vista, você pode enviar e deixa na sua conta Manicorp. Então isso facilita muito. Até a gente aqui, na hora de for colocar contrato, você já está com o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos. Então será bem mais prático. Exatamente. E outra taxa de câmbio que é super competitiva, a gente consegue passar para os nossos clientes uma taxa de câmbio bem competitiva por trabalhar nesse mercado exclusivamente, né? Então a gente não foca em conta de investimento, aplicação, então a gente só foca na parte de câmbio e remessas internacionais, né? E outra questão é a nossa conta de pagamentos exclusiva, que a Ilusca estava até detalhando, né, um pouco, e eu vou também detalhar bastante a conta de pagamentos para tirar esse paradigma de envios e flutuação, enfim. Aqui eu gosto sempre de detalhar um pouco qual que é o processo do cliente, tá? O processo do nosso cliente é esse. Ele vai entrar em contato com o meu time de especialistas, ele vai receber por e-mail uma lista de documentos que ele precisa mandar. Qual que é a vantagem, né, de mandar o dinheiro com a Manicorp, de fazer o cadastro? Primeiro que o nosso processo é bem menos burocrático. O Brasil, por natureza, já é um país burocrático, né? O Brasil já é um país que exige documentação, então a gente tira um pouco desse burocrático. A gente tem que pegar a documentação exigida, sim, mas o nosso processo é bem menos burocrático. Primeiro que ele vai ter acesso direto ao nosso time de fechamento de câmbio. O cadastro, ele não precisa mandar nada original, com firma reconhecida, ele vai mandar tudo por e-mail. Então, ele faz tudo por telefone, por e-mail, com maior segurança, né, para ele. E em português também. Em português. São todos brasileiros. Atendimento 100% em português. Exato. Desde o momento A até o Z, você vai estar conversando na sua língua, sem ter que se enrolar com o inglês, o que é ótimo, né? Segundo... E só uma abertura aqui, Lígia. Em relação à compra de imóveis, o contrato também de compra do seu imóvel não precisa traduzir. Elas, obviamente, eles entendem aqui em inglês, recebem em inglês e aceitam. Então, se você for enviar, por exemplo, através do Banco do Brasil, eles vão querer que aquele contrato seja traduzido, juramentado no Brasil. Então, isso é mais custoso, mais demorado e mais burocrático. E a gente quer eliminar burocracia, eliminar dor de cabeça para vocês. Então, a Manicorp trabalha bem junto com nós corretores aqui em Orlando e eles facilitam muito nossa vida. É verdade. Então, além de todos os prós de usar a Manicorp, mais esse também. É isso aí, realmente facilita bastante. É um ótimo ponto. E até o cliente que está comprando imóvel, por a gente trabalhar em parceria com os corretores, nós temos o conhecimento dos dois mercados, ou seja, o melhor dos dois mundos. A gente conhece o mercado brasileiro, segue as regulamentações, conhecemos o mercado americano, então a gente sabe quem é uma title company, que é o cartório. Então a gente faz esses depósitos para vocês sem ficar te questionando o que é o cartório. Exatamente. Quem que é a Lenaro, enfim, quem que é aquela construtora. É muito difícil lidar com o Banco do Brasil. A gente não sabe. E quantos dias demora para o depósito? Quantos dias Então, ótima pergunta. São 2 dias úteis para abrir o cadastro e 2 dias úteis para o dinheiro estar disponível para ser depositado. Então, o processo desde o início é 4 dias, mas uma vez que você está com o cadastro aprovado e fez aquela remessa naquele dia, em 2 dias os seus dólares já estão disponíveis para você depositar para o destinatário aqui. Outra facilidade que a gente oferece, a gente consegue pagar direto a decoradora dos móveis. Então, você fecha um câmbio só, digamos. Eu quero mandar $100 mil e eu vou mandar 20 mil para pagar a construtora, eu vou mandar 20 mil para fechar já o pacote da decoradora, da mobília, eu tenho que mandar mais 20 mil que eu estou aplicando para um visto. A gente consegue distribuir esses valores para vocês sem custo adicional. Aí sobrou um saldo, aí mais para frente você vai chegar em Orlando ou enfim, né, na Flórida, onde você estiver, e você agora quer depositar na sua conta pessoal, a gente deposita esse saldo para você e esses valores você pode deixar na conta da Manicorp. Não vai te custar nada, né? Não é uma conta de investimento, então nem pensa que aqui nos Estados Unidos não tem muito lucro em investimento, mas ela não é uma conta que você vai ter lucro ali, mas mesmo assim você já dolarizou, você já tem aqueles dólares travados, então você não sofre mais flutuação naquele momento daquele dólar que você já de fato fechou e já mandou para sua conta de pagamentos da Manicorp. Tá? Isso facilita muito, muito. Isso facilita muito. E aí eu gosto de sempre mostrar como é que funciona a conta de pagamentos, que eu acho que nada melhor do que fazer um demonstrativo aqui de como que funciona. O que acontece? O cadastro abriu.
Uma vez que o cadastro abriu, você vai ter direto acesso ao meu time de fechamento de câmbio que fica em São Paulo, no Brasil. Você vai fazer ligações locais. Eu vou até depois passar um número de São Paulo que você pode até ligar para Orlando. No nosso escritório aqui a gente tem uma linha brasileira que você pode ligar no 011 que toca aqui com o meu time, né, pra gente conversar e para você tirar maiores dúvidas. Mas a conta de pagamentos é o seguinte, você vai ter o acesso ao time de fechamento de câmbio. Uma vez que você fechou o câmbio, você vai fechar em linha no telefone, vai fazer a TED em reais, o nosso time vai passar para você os dados bancários para fazer a TED em reais dos dólares que você acabou de fechar em linha. Você vai ter um contrato de câmbio para você ter esse comprovante que você de fato fez aquele fechamento naquele dia, a TED chega na mesma hora, tá? Em 2 dias úteis, os dólares vão estar na sua conta de pagamentos da Moneycorp. Né? Você que vai nos instruir onde que nós vamos pagar esses dólares. Então, uma vez que os dólares estão disponíveis em 2 dias úteis, você vai preencher o formulário agora. Eu vou mandar esse valor X para a construtora. Eu vou deixar o saldo na conta da Moneycorp e vou fechando o câmbio aos poucos. Você pode deixar o tempo que você precisar. Agora eu quero mandar os outros 20 mil que estão na minha conta da Moneycorp para fazer um segundo pagamento da construtora que eu preciso. E agora eu quero mandar 10 mil para já garantir o pacote da decoradora. Então você pode fazer isso, a gente só pede um dia útil antes para você tá com o pagamento em dia e sair naquele mesmo dia, porque a gente, para a segurança do cliente, liga para confirmar que foi você mesmo que mandou esse pagamento, que você que assinou, né? Confirma tudo bonitinho antes de soltar o pagamento. Mas uma vez que aquele pagamento foi feito, foi cadastrado, os próximos pagamentos para aquele destinatário já está cadastrado, você confirma por e-mail mesmo. Então nada sai automático, tá? É uma pergunta que sempre surge. Mas, de qualquer forma, você tem acesso à sua conta de pagamentos Moneycorp. Ela não é uma conta que você vai conseguir fechar câmbio, porque o Brasil você precisa fechar em linha por telefone com o nosso time. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter esse acesso online, se você quiser acessar. E, claro, dá para criar pagamento? Dá, mas eu não aconselho, tá? Porque a gente não tem controle nenhum do que o cliente faz no sistema. Então, eu sempre aconselho que o cliente faça aquela parte mais detalhada de preencher o formulário e mandar, que a gente tem um time que faz exclusivamente os pagamentos só para o Brasil, porque ali é o meu time que está cadastrando esse pagamento para você e enviando para o destinatário e a chance de ter erro é bem mínima, tá? Então, é basicamente isso. E eu acho que eu falei bastante, mas se tiver mais alguma dúvida, estamos aqui em aberto. Cobrimos tudo aí, eu acho que sim, não é? Né? Falamos de cotação, falamos da conta de pagamentos, do que é preciso, as do que é exigências. preciso, exigências. Então, tá bom, Lígia. Eu acho que nós falamos tudo sim. Tem uma última pergunta aqui. Claro. Para pagar um câmbio, posso pagar com cartão de crédito no Brasil ou deve ser em depósito? Não. Então, o câmbio como é que funciona? Como a gente vai aprovar você com seu imposto de renda no seu CPF, tá? É tudo aprovado baseado naquilo que você declara ou aquilo que você comprovou de origem. Então, como é que a gente comprova que o dinheiro veio da sua conta? Tem que ser sempre através de uma TED bancária, tá? Então, não dá para pagar no cartão, tem que ser sempre através da TED, através da sua conta bancária no seu CPF. Isso aí. Tá? Mais alguma? Então, não. Tá bom. Não, eu acho que não. É gente, obrigada. Aqui tá os contatos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou falar os números, tá? O número de São Paulo é 11 4118 6485. 11 4118 6485, tá? O telefone quem tá na Flórida, nos Estados Unidos, é 407-352-5890. E tem o meu e-mail também, que é ligia, com g.root, meu sobrenome, que é root@moneycorp.com. Então, tá jóia. Bom. E se o pessoal tiver aí no Instagram, claro que eles podem mandar mensagem pra gente e a gente entra, coloca vocês em contato com o pessoal da Moneycorp. Nós trabalhamos há muitos anos com a Moneycorp, eles fazem um excelente trabalho. É isso aí. E obrigada. E vocês têm que falar que viram no vídeo da Ilusca. Pra ter um desconto. Não existe desconto, gente. Não, mas menciona que você viu no vídeo da Ilusca pra gente saber como que captamos os clientes, pra gente poder saber o tipo de atendimento, mas enfim, a gente tá aqui sempre à disposição. Isso aí, tá bom? Tá bom. Obrigada, pessoal.